Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka, sétima temporada deste podcast do 78. O meu nome é João Blanco e ao longo do ano vou estar aqui com o Rodrigo Canhoto, com o João Gil e com o Miguel Rocha. Hoje gravámos na Portugal Football Summit com Costinha, uma lenda do futebol português. Venham daí. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção está de volta e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Bem, estamos aqui na Portugal Football Summit, mas estamos aqui também com um grande nome do futebol português, o Ministro Costinha. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Portanto, estamos aqui os habituais, João Gil, Rodrigo Canhoto e João Blanco. Portanto, sobre o Ministro, o que é que podemos dizer que não tenha sido dito ainda? Portanto, apenas vencedor de uma Liga dos Campeões em 2004, da Liga Europa em 2003, ou da Taça UEFA, como preferir. Títulos em Portugal, em França, 53 jogos pela seleção e uma alcunha que não é para todos. Também é uma alcunha de peso, acho eu. Portanto, para abrir, gostava de perguntar, está a gostar da Portugal Football Summit? Sim, estou a gostar bastante. Para já, agradecer-vos o convite. Espero que vocês não sejam muito duros comigo nas perguntas, acima de tudo, mas acho que não. Tem pinta de quem gosta de futebol e gostam que o futebol seja discutido na sua essência melhor, ou na sua essência perfeita. E, portanto, estes são eventos que agregam muita gente, há muita partilha, há muito conhecimento. Há temas que muitas vezes as pessoas desconhecem e que são partilhados e trazem um conhecimento maior para que a pessoa depois, quando esteja a ver um jogo de futebol, por exemplo, tenha um conhecimento maior daquilo que pode e que realmente acontece. E, portanto, acho que são sempre eventos importantes. Certo, Costinha, olá, muito obrigado por estar aqui connosco, é um prazer enorme da nossa parte poder falar consigo. Perguntava-lhe, no meio de tantos nomes, tantos treinadores portugueses que existem, logo o Costinha pode falar muito bem do José Mourinho. Ficou surpreendido com a sua ida para o Benfica? Não fiquei surpreendido. Não fiquei surpreendido porque José Mourinho é um treinador para mim é o melhor treinador português de sempre. Continua a ser um grande treinador. É um treinador que estava desempregado. É um treinador que, se calhar, olhamos para os últimos clubes onde esteve e, em termos de grandeza, o Benfica é o que está ao nível do José Mourinho. E, portanto, o Benfica é um clube muito grande em termos nacionais e mundiais. E, portanto, comparar o Benfica com o Fenerbahçe, com o Tottenham, com o Roma, com o devido respeito que eu tenho por todos esses clubes, não tem sequer. É que não há comparação possível. Portanto, e Mourinho, eu acho que precisava também de um desafio. De um desafio diferente, e o Benfica acho que lhe vai dar esse desafio e ele gosta desse tipo de desafios. Costinha, bem-vindo também da minha parte. É uma honra enorme também poder estar a partilhar este espaço consigo. A minha questão é, o Mourinho foi até, em jeito de brincadeira, falando da questão dos dedos, tendo um dedo cada vez. Há aqui espaço para o Mourinho ter sucesso a curto prazo? Depende muito daquilo que o Benfica possa fazer no próximo mês, nos próximos 2 meses, portanto, novembro e dezembro. Porque efetivamente o Benfica vem de um bom resultado no Dragão, porque seguramente se o Benfica joga de forma aberta, o Foco do Porto ia ganhar o jogo, porque o Porto joga com uma rotação acima do Benfica, tem uma identidade de jogo já muito vincada, muito forte, e portanto acabava por ser prejudicial ao Benfica. Notou-se, não o dedinho, mas o corpo todo de José Mourinho nesse jogo do Dragão, onde taticamente anulou a equipa do Futebol Clube do Porto, ou tentou anular a equipa do Futebol Clube do Porto, e com sucesso. Chegou até mesmo a fazer com que Farioli fosse buscar um bocado também mais o seu lado tático, perceber que se não vou ganhar este jogo, se calhar também, se ficar com 4 pontos de avanço do Benfica e 3 do Sporting, eles ainda vão ter que jogar entre eles, portanto algum deles vai perder pontos, ou perdem os dois. Se eu ganhar o meu jogo, se calhar ainda vou buscar vou aumentar a diferença, portanto. E por isso eu digo que o Benfica tem até janeiro, até a reabertura do mercado. Acredito que o Benfica se vai reforçar em janeiro, em algumas posições que se calhar não está tão forte. Acredito que José Mourinho
dado o seu conhecimento e a sua qualidade, possa transformar este Benfica. Agora, temos que também ter em atenção e ter a noção de que o Futebol Clube do Porto este ano está muito mais forte, está muito mais competente, está a fazer as coisas muito bem, e o Sporting não deixa de ser o bicampeão nacional, perdeu apenas um jogador que foi o Gyökeres, manteve o resto da equipa e, portanto, e contém uma equipa ainda muito forte também. Portanto, é difícil de poder dizer se vai fazer muito bem ou não, porque os outros dois também estão muito fortes. Sim, sim, sim. Certo. Costinha, se há jogador, para além de outros que ele também tenha treinado, mas se há jogador que também possa dizer que conhece bastante bem José Mourinho, é o Costinha, e eu queria perguntar assim a história com José Mourinho que mais o marcou. Aquele episódio que sentiu, é isto, é este o treinador. Tem muitos, mas eu penso que a forma como o Mourinho, a primeira vez que se apresentou nas Antas, bom, este episódio é difícil de contar porque era mais fácil de contar se tivesse aqui os meus colegas todos, porque Com o Cândido se calhar era mais fácil, não é? o Cândido se calhar íamos para um lado mais cómico, mas ele foi uma situação onde ele foi muito duro após um jogo em que perdemos 3-0 com o Belenenses. Por acaso não fui esse jogo, foi na primeira passagem do Mr. Mourinho em 2001, e tínhamos vindo uma vitória 3-0 com o Salgueiros, depois perdemos 3-0 com o Belenenses, com um grande jogo do César Peixoto, e que fez com que ele depois o Mr. fosse buscá-lo ao Belém. E o Mr. Mourinho naquele dia disse que a partir daquele dia ele percebeu quem eram os jogadores que efetivamente iriam fazer novamente o Porto regressar às vitórias e aqueles que iam ficar pelo caminho. E quando tu tens um treinador que chega, o Mr. Mourinho não tinha um currículo como treinador principal fortíssimo, esteve no Benfica, passou pelo Leiria, no Leiria estava a fazer 6 meses espetaculares, não me lembro do jogo que ele fez contra nós, Porto Leiria, onde foi muito dura nós ganhamos, mas foi duríssima darmos a volta ao resultado, e percebemos em termos de treino, em termos de diálogo, em termos de frontalidade, em termos de coragem e até metodologia de treino que estávamos perante um treinador diferente, e portanto sem ter medo de falar com os bigs cara a cara, porque muitas vezes é fácil falar com aquele jogador que é um bocadinho mais, não tem se calhar tanto peso dentro da estrutura, mas falar para aqueles que têm peso. Sim, chegar ao balneário todo e dizer aquilo que diz a jogadores com um peso forte, aí tu notas que é um treinador que está preocupado com o grupo, que está preocupado em vencer e que não vai dar uma margem a uns diferente de outros, porque efetivamente quando estás num grupo, se começas a ter tratamentos diferentes, acabas muitas vezes por afastar o grupo. Claro. Certo. Costinha, uma questão talvez tenha sido o maior momento da sua carreira Champions com o Porto, não sei, depois já vai confirmar ou desmentir. Qual é que foi o segredo desse ano para a conquista desse título europeu? Foi um grande momento da minha carreira, como é óbvio. Eu nunca desassocio os grandes momentos da minha carreira com o lado da seleção, porque jogar pelo meu país é algo que é difícil de explicar. Vocês tinham que o fazer, entrar em campo com a camisola ou com o hino, representares toda a gente, o teu pai, a tua família, os teus amigos, os teus vizinhos. Portanto, é um sentimento único. Evidentemente, ganhas a Champions é algo que não acontece todos os dias, e não acontece todos os dias, ainda para mais em Portugal. Pode acontecer todos os dias no Real Madrid, no Milão, no Liverpool. São equipas que têm, em termos financeiros, capacidade de sempre reforçarem bem as equipas e estar num patamar sempre alto. Em termos nacionais, o Porto tem-o conseguido, o Benfica conseguiu há muitos anos, mas o Porto dos últimos anos tem sido a equipa que mais títulos tem dado a Portugal, e portanto e esse foi um momento que não tiro da minha cabeça, porque eu acho que naquela altura nós não tínhamos noção daquilo que tínhamos acabado de conquistar, e hoje percebemos, onde quer que vamos, e hoje ainda com 50 anos consigo perceber o impacto que tem vencer uma Champions League. E o lado mental também de Mourinho foi um dos segredos para esta conquista da Champions, foi também a união que tinham como grupo. Qual é que foi o principal segredo para esta conquista? Sim, completando a tua pergunta, porque me faltou aqui o segredo, eu acho que a coesão do grupo, nós éramos um grupo muito compacto, muito coeso, éramos um grupo que sem
Imagina que nós acabávamos o treino ao 12h30 e de repente, à 1h30, sem combinarmos, estávamos todos no mesmo restaurante a comer. E tínhamos estado praticamente toda a manhã todos juntos. A minha mulher muitas vezes dizia: tu gostas mais de estar com os teus colegas do que estar em casa. Porque nós estávamos... Gerou algumas discussões. Não, não, porque ela percebeu também que era algo benéfico. Não estou a dizer que era todos os dias, não é? Mas nós tínhamos realmente prazer em estar juntos, nós tínhamos prazer em ir para o treino. O Nuno Valente, aqui há uns tempos, disse que, eu vi uma entrevista dele, ele dizia: se o Mourinho nos ligasse à meia-noite a dizer vamos treinar, nós íamos todos treinar. Portanto, tu podes entender o prazer que tinhas em estarmos juntos, em estarmos a competir, em estarmos a treinar. Portanto, mais do que o jogo de futebol, que é algo que nos apaixona, que nos apaixonava, estarmos juntos, de teres um grupo, que é um grupo muito unido e que se respeita, que diz as coisas que têm para dizer na cara uns dos outros, que não tem medo do confronto, não tem medo do crescimento, é importante. E esse era o grupo que o Futebol Porto tinha. A nível, se calhar, também do... Não sei se é provocação, mas queria também saber a sua opinião sobre isto. Quem é que acha, evidentemente que o futebol está muito diferente de há 20 anos em várias coisas, mas quem é que acha que num confronto direto ganharia? O Porto 2004 ou o Porto 2025? Da segunda metade de 2025, diga-se. Eu acho que eu aqui há dias vi um post, não vi, mostraram-me um post, depois que mostrarem, como é óbvio, de uma comparação, estavam a fazer uma comparação com a equipa do Benfica e os campeões europeus do Futebol Clube do Porto. Não sei, se calhar ser campeão europeu não chega. Eu acho que para já as épocas são diferentes, claro. O futebol é completamente diferente, mas acho que não se consegue fazer uma comparação de uma equipa que foi campeã europeia para uma equipa que não foi campeã europeia. Portanto, tem que ter as suas valências, tem que ter o seu peso, tem que ter o seu valor, não tirando mérito, nem crédito, nem qualidade à equipa de 2025, como é óbvio. Tem muita qualidade. Já agora perguntava-te, na tua carreira toda, qual é que foi a liga mais exigente, mais competitiva? Pôde jogar? Teve na Liga Francesa, na Portuguesa, obviamente, também na Russa, que é uma história que também já agora, se quiser partilhar alguma coisa da Liga Russa, como é que era o futebol? Muitos portugueses, esse plantel altura. do Dinamo. Muitos portugueses nessa altura no Dinamo. Muitos portugueses, muitos mesmo, e que não, se calhar não foi a melhor não trazia a melhor coesão, digamos assim. Mas a liga mais dura, se calhar eu iria dizer a liga francesa, em termos da competitividade, porque é uma liga... Na altura ainda não havia um PSG, estava no início de projeto, não é? O PSG não era forte, mas tinha o Ronaldinho Gaúcho, certo. Tinha o Raí, tinha o Okocha, tinha o Pauleta. Mas não era aquele PSG dominador dos últimos 10 anos. Mas assim. tinhas um Marselha forte, tinhas claro. Eu digo em termos físicos era uma liga dura, porque apanhavas o Drogba no Gangan, apanhavas o Malouda, apanhavas o Essian, apanhavas o Diarra, apanhavas o Juninho Pernambucano, que se fazias uma falta longe da baliza era quase golo. Já começava o treinador, portanto, assim. Era quase golo, portanto a liga era difícil. Se eu te disser que o meu primeiro jogo foi em Bordeaux e o Jantigana pediu-me para marcar o Jean-Pierre Papin, para muitos se calhar não sabem quem é o Jean-Pierre Papin, mas eu quando disse vais marcar o Jean-Pierre Papin, eu disse what? Está a falar sério? Como? E marquei e não marcou golo. Fiz um trabalho sólido naquele jogo, para o primeiro jogo da Liga Francesa. Portanto, acho que foi o impacto que tive, sabes? Foi o impacto nesse primeiro ano. Jogar com esses jogadores, chegar à meia-final da Liga dos Campeões, foram eliminados pelas Juventus, e ainda agora aqui há dias estava a lembrar isso com o Alessandro Del Piero ali no jogo de Legends, estávamos a falar. Ele estava a perguntar se eu me lembrava do jogo, eu disse, claro, fizeste logo um gol de livre e originaste que eu também pudesse entrar, porque eu não era para entrar um colega meu, e esse meu colega estava com receio de enfrentar o Del Piero e o treinador chamou-me a mim. E portanto, ou seja, foi uma liga, foi o início. Acho que depois o resto, quando tu começas a ganhar a experiência, a consistência, depois tu vês as ligas com a dificuldade normal que as ligas têm. A Liga Portuguesa é uma liga difícil, a Liga Espanhola é uma liga difícil, a Liga Italiana é uma liga super difícil também, porque é muito tático, é muito específico. Hoje tu vês um Yulman, por exemplo, muito mais reativo. Mas no passado, no Lecce,
o Yulman tinha sítios próprios para estar, não era muito subido, então até ele teve que se modificar relativamente àquilo que era o jogo do Lecce e o jogo do Sporting. E eu até falei sobre isso, falei com isso em privado com o Ruben, e já foi há tanto tempo, já acho que não há problema nenhum em dizer, por essa especificidade que tem o tático italiano e aquilo que o Ruben pretendia para a sua equipa, porque os médios do Ruben são muito reativos, são muito pressionantes, portanto não são muitos hoje já vês um Yulman muito mais fixo, né? A jogar a 4. Sim. Já não é o mesmo Yulman jogar a 3. Portanto, as ligas são todas difíceis. A liga russa é uma liga esquisita. Na altura, para mim, é uma liga esquisita. Imagina tu que eu lembro-me de fazer antes do jogo Portugal. Antes do jogo Portugal, Rússia-Portugal na Rússia. A Rússia jogava a cartada final para se poder apurar para o Mundial 2006. E nós, uma semana e meia antes, eu tinha jogado Dinamo Moscovo contra o Spartak Moscovo em casa, empatámos 1-1 e eu vi um amarelo, uma falta sobre um ala, que agora não me recordo o nome, mas era muito bom jogador, já me veio o nome à cabeça, normalmente eu não costumo esquecer o nome dos jogadores, mas este aqui era um ala espetacular por parte acho que até depois foi para o Tottenham, do Spartak, e nós jogamos com a Rússia, empatámos 0-0. O Smertin é expulso, dá-me uma trancada e leva o segundo amarelo. E eu no dia seguinte ao jogo, regresso aos treinos e vou-me a rir. Ia-me a rir, porque você já ia falar com algum colega, ia-me a rir. E o meu capitão de equipa na altura, o Tchachilian, diz-me: Costa, estás-te a rir porquê? Eu estou-me a rir porquê? Mas tenho que chorar, não? Estou contente, então não posso rir, gosto de rir. Então, mas já sabes o que é que aconteceu? Não. A Federação Russa deu 3 jogos de suspensão. Coloca um amarelo. E eu fui falar com o meu presidente e disse: pá, temos que recorrer disto. É melhor não, ainda passam para 8 jogos. Vai 15 dias para Portugal, praticamente um mês parado. Ou seja, portanto, era uma liga que tinha qualidade. Quando tu olhavas para os jogadores russos, havia jogadores russos de grande qualidade. O Arshavin tinha uma qualidade espetacular, o Kuznetsov na frente. Havia muitos jogadores com capacidade. Como é que se chama o avançado? Pavlienko? Não. Também não sei. Altura de Foi para o Tottenham depois, deve ser. Vocês apanharam de certeza. Jogou no Tottenham depois, o avançado. Nós somos de 2003, nós nem vimos a então não és. Então, nem no FIFA. Ele deve estar no FIFA, de certeza. De certeza está no FIFA. Mas tinha jogadores de qualidade. E portanto, só que era uma liga que estava um bocadinho. Eu acho que nós demos os passos para que a liga. Não ia muitos estrangeiros para a Rússia e de repente começam a ir campeões europeus para a Rússia. Okay. Portanto, e acho que é a dificuldade de tu jogares um campeonato, sais de uma liga portuguesa extremamente bem organizada em termos daquilo que é a diária do clube, né? E chegas à Rússia e viram-te para tu treinares a roupa, para treinar, viram um alguidar para o chão e tu escolhes a roupa. Né? Eu no Porto tinha o meu cesto. Portanto, não são eles que estão mal, né? Porque eu é que fui para lá. Sim. Portanto, o contexto era aquele. Portanto, e nós tínhamos que nos adaptar, e é óbvio que foi no princípio não foi fácil a língua. Ter muitos portugueses é bom, porque tens o teu dialecto, estás sempre a falar português, mas não aprendes a língua local, e é importante também tu chegares e demonstrares que queres aprender a língua local, identificar-te. Depois é mau porque os estrangeiros ganhavam mais, os jogadores russos ganhavam menos, e eles faziam-nos sentir isso. Eu não vou treinar forte porque quem ganha aqui o dinheiro és tu, por exemplo. Cheguei a ouvir isto, por exemplo, e portanto este tipo de é um choque cultural, no fundo. Sim, mas se tu queres pôr uma coesão maior, se tens este tipo de situações, estas areiazinhas, acaba sempre por não te dar essa confiança total. Nós éramos muitos portugueses lá e portanto, e como é óbvio, ninguém gosta de ver o seu lugar ocupado, né? E portanto acabou por ser uma experiência gira, porque também percebi o que é que era o campeonato russo, percebi o que é que era o jogador russo, melhor ainda, porque quando se tem um Alenichev na equipa do Porto, consegue-se ver toda a qualidade que por lá existe, e não foi só no Porto que ele demonstrou qualidade, foi no Roma, foi no Perugia, portanto é um jogador extremamente com uma qualidade inacreditável. Mas foi um período difícil, mas foi um período giro e bom para o teu conhecimento e para aquilo que era a tua vida futura.
Passamos agora também mais para a seleção. O Costinha já falou aqui do que foi o sentimento de defender a seleção. Gostaria de perguntar se sente assim alguma diferença na altura. Em primeiro lugar, havia menos jogos, havia menos oportunidades de representar a seleção, ou já mais amigáveis, Liga das Nações, mais competições. Se sente assim alguma diferença também, não quer dizer no respeito, mas no carinho que é representar a seleção por parte dos jogadores? Eu acho que os jogadores vêm todos sabem o que é representar Portugal. Há mais jogos, ainda bem, por um lado, não é? Porque se calhar muitos jogadores anteriores aos que estão agora e anteriores também a mim gostariam de ter tido mais jogos para poder fazer, para poder disputar, não é? Há grandes jogadores que têm muito poucos jogos na seleção. Porquê? Porque havia poucos jogos ao ano, 2 jogos, 3 jogos, hoje há muito mais jogos para disputar e eram grandes jogadores. Portanto, mas eu acho que o respeito e a admiração por jogar e por representar Portugal se mantém por parte de todos. Portanto, hoje em dia, se calhar, nós temos mais tendência a poder ter uma visão diferente ou dar uma opinião diferente, porque hoje em dia tens as redes sociais e as redes sociais, praticamente ao minuto, tu consegues saber tudo. Se um jogador meter a mão no cabelo, já parece que é uma coisa que Um sinal para alguém, Sim, qualquer coisa. não, só pôs a mão no cabelo. Só que hoje em dia está lá Sim. o clique, fotografa, às vezes ele próprio também fotografa e dá a sensação, se calhar, que o jogador não está preocupado com a ação. Tá. Gosta da sua pátria, sabe o que representa ter que defender um país e, portanto, acho que a falta de respeito acho que não existe e basta ver os resultados que a seleção tem apresentado nos últimos tempos. Nota-se que é uma seleção comprometida, que gosta daquilo que faz e gosta de representar o seu país. Num exercício semelhante ao da há bocado, se bem que acho que este é capaz de ser mais equilibrado. Quem é que vencia um jogo? A seleção de 2004 ou a seleção de 2025? Ia ser um jogo renhido. Isso é mais O renhido. Ronaldo jogava de lado. Ótimo tema, mas podia jogar dos dois. Uma parte de cada lado. 50-50. Podia jogar exatamente, tipo 50-50. aqueles jogos de despedida de carreira. Não, mas acho que ia ser um jogo bonito. Ia ser um jogo bonito. Se estivessem todos nas suas faculdades, Claro, que é claro. importante, não é? Mas eu acho que o mais importante da questão é tu olhares que para a qualidade que Portugal vem exibindo, mas não é só de 2004. Eu acho que Portugal sempre teve seleções de grande qualidade. Sempre. O que nos faltou sempre foi fechar uma grande competição. E tivemos a ponto de fechar em 84, não conseguimos. Depois em 2000, não conseguimos. Em 2004, não conseguimos. Esta então na final. 2006 outra vez meias finais. E acabamos por em 2016 ganhar o europeu. Portanto, faltava-nos essa vitória, como nos falta agora uma segunda, que é para as pessoas verem que aquilo não foi uma obra do acaso. Ou seja, Portugal tem essa capacidade. Eu acho que nós temos seleção para poder chegar ao Mundial e dar cartas, porque temos dos melhores jogadores do mundo, temos seguramente o melhor lateral esquerdo do mundo. Isso é certo. Isso Seguramente é temos o melhor lateral esquerdo do mundo e, portanto, temos um capitão que eu acho que não, o que o move não é o lado financeiro, nem o lado mediático. O que o move é o ego dele, é o ego no bom sentido. Sim, de querer fazer bem, de querer ganhar, de querer treinar a sério, porque com 40 anos, o que ele treina, a forma como ele se dedica, eu conheço muitos miúdos que não têm sequer 20 e não fazem 1% daquilo que ele faz e têm e podem ter essa possibilidade. Portanto, quando tu tens estas forças dentro de uma seleção, não é? Alguém que dá o exemplo e depois a qualidade que tens, não vou dizer nenhum, porque senão vou deixar um de fora e é injusto. E já falei do Nuno Mendes, porque não vejo nenhum lateral esquerdo no mundo melhor que ele. Não há, neste momento, e ainda bem. Mas nas outras posições, se tu olhares para as outras posições, diz-me se há muitos melhores do que os que nós temos. E não há. Não há. E, portanto, é uma satisfação grande ver Portugal sempre, de um país tão pequenininho, a conseguir exportar e a ter sempre talento para poder dar à Seleção Nacional. Grande, antes de passar para a tua pergunta, gostava de ter aqui um testemunho em primeira mão. Nenhum de nós se lembra do jogo, que éramos muito pequeninos, mas da Batalha de Nuremberg. O que é que aconteceu ali? A Batalha de Nuremberg foi um jogo que deslizou para um lado
mais físico, porque o árbitro não teve a coragem de, logo no início do jogo, expulsar um jogador da Holanda. A entrada do Boularoud sobre o Ronaldo é uma entrada, para retirar o jogador do desafio. E quando tu começas a ver que os teus jogadores mais influentes começam a ser parados de uma forma irregular, tu também aumentas os teus índices de agressividade. E portanto não é só de um lado parar os nossos melhores jogadores, mas do outro lado lá eles também tinham que sentir na pele. Aquilo não era só. E a minha expulsão, ou a expulsão do Deck, nem foi tanto pela agressividade. A primeira foi no Cocu, porque o Cocu deu uma chegada no Deck e eu não gostei, e dei-lhe uma chegada logo a seguir. Ministro da Defesa. Mas depois a outra teve a ver até com um momento em que nós não estávamos a defender bem, porque a Holanda abria, o Schneider era o número 10, mas fazia de pivô defensivo para organizar o jogo, então o meio campo abria a 3. E se nós, os nossos 3, que era eu, o Maniche e o Deck, se nós fôssemos na marcação dos 3 jogadores da Holanda, que a Holanda joga de pé para pé, se não marcares, andas a cheirar a bola, o que significava que o meio ficava muito aberto. Então eles faziam ligação com os homens da frente e os médios apareciam por trás para recuperar. Então eu estava a dizer ao Scolari na altura, nós tínhamos que baixar um bocadinho mais o bloco, o Figo tinha que jogar um bocadinho mais por dentro, mais o Cristiano, deixá-los ir por fora, mas por dentro ficar salvaguardado, e quando a bola fosse um corredor, então nós basculávamos, fechávamos e já não deixávamos ir dali. E foi naquela azáfama de estar ali na discussão, não na discussão, mas a chamar a atenção do Scolari, tinha que dizer ao Figo para vir, porque o Figo não ouvia, e eu estava bem longe. Eu quando vejo a bola fazerem o passe, tenho a minha visão, vê uma camisola, que não a portuguesa, nas minhas costas. E eu faço assim à mão, e quando quero tirar a mão já não tive hipótese. A bola estava muito próxima e já não tive hipótese. Portanto, se eu não tivesse tocado a mão, se era a bola ia para o jogador holandês e se calhar até nós controlámos a ação, mas estava ali eu próprio estava ali naquela minha guerra com o selecionador para ele solucionar aquela solução, porque eu não estava a conseguir comunicar com os homens da frente, que o jogo estava muito rápido, para ele lá na zona do banco poder chamar o jogador para poder fechar. E portanto acabou por ser um jogo que, se o árbitro demonstra logo naquele minuto 3 que não se tolerava aquele tipo de 3 ou 4 ou 5, já não sei, se não tolerava aquele tipo de entradas, se calhar o jogo morria, ficava por ali, e portanto nós estávamos bem. Não ganhava a dimensão que ganho, sim, a dimensão física. Sim, não só a dimensão física, mas também aquela. Vocês têm que perceber que a Holanda já não nos ganha há quantos anos? Sim, pois. A Holanda já não nos ganha há muitos anos. E aquela geração, era uma das últimas gerações, ainda por cima com o Marco Van Basten, não é? E portanto, eu percebo também o trauma deles, não é? Porque têm vindo sempre a perder connosco, e oxalá se mantenha. mas aquele jogo fica marcado um bocadinho por isso, por essa agressividade excessiva por parte do Boularoud e a falta de coragem do árbitro em expulsá-lo. É o princípio do jogo, mas aquilo que ele fez, tanto que o Ronaldo depois não conseguiu continuar o jogo. Portanto, não foi uma entrada para só de toma lá um beijinho e não foi. Portanto, um bocadinho por aí. Já agora, Costinha, também questionar fazer uma ponte para as suas características enquanto jogador na altura, e o futebol evoluiu muito, como sabemos, e de que forma é que as suas características poderiam adaptar ao futebol de hoje em dia? Maravilhosamente, porque nós hoje queremos que o 5 ou que o trinco seja o 10, não é? Com bola. E o 10 não existe hoje. Onde é que estão os Rui Costas, os Figos? Onde é que estão esses jogadores? Desapareceram. Porquê? Os Ronaldinhos Gaúchos, onde é que esses jogadores andam? Esses jogadores traziam essa magia ao jogo. Portanto, eu acho que o 5, e felizmente, as pessoas confundem técnica com habilidade. Uma coisa é técnica de passe, técnica de remate, técnica. Eu nesse capítulo eu tinha técnica. Agora, a habilidade já é coisas diferentes. Fintar, driblar, já são coisas diferentes. Agora, por isso eu digo, encaixava porque hoje o futebol está rápido, mas há uma capacidade menor dos jogadores de saber interpretar o jogo. E portanto, quando tu interpretas o jogo e consegues ler o jogo e consegues perceber, ter a percepção onde é que a bola vai cair, qual é o espaço que tens que fechar, tu acabas por te integrar muito bem. Portanto, e agora pensa, se naquela altura o futebol era tão mais agressivo, não havia VAR, não havia intervenção, a proteção era muito menor, não é? Antigamente as botas no Aquiles
segue. Sim. Hoje tudo é escrutinado. Portanto, se tu tens essa capacidade, eu não estou a dizer que os jogadores de agora não têm essa capacidade para aquele tempo, mas era tão mais agressivo, tão mais duro, não era tocam-te assim e é falta, ali siga. Portanto, eu acho que, eu falando por mim das minhas capacidades, em termos de controle da zona defensiva, no meio campo, jogo aéreo, em termos posicionais, eu acho que era um jogador forte. Em termos de passe, eu era um jogador forte, porque eu conseguia, antes de ter a bola, saber e ler onde é que o meu colega estava, e portanto simplificava o meu jogo. O importante era simplificar o jogo. Portanto, não era um trinco armado em 10. E não estou a dizer que agora são, mas hoje em dia querem todos que o número 10, o 6 tenha que sair, e depois, em termos daquilo que é o controle do jogo, um bocadinho o Yulman, por exemplo, é um jogador, se tu olhares, muito posicional, é um jogador que faz golos, eu também fazia golos, é um jogador que tem um bom passe lateral, não tem um passe longo tão forte, mas lateral, vertical, bom, e portanto tu consegues perceber que o futebol também não muda assim tanto quanto isso. Muda é a velocidade do jogo, é que mudou. Esse mudou. Bem, passamos então para umas dinâmicas diferentes do episódio. Isto são perguntas rápidas, evidentemente que o Costinha, se quiser justificar uma ou outra, força, queremos é saber, pronto, passar informação para nós, como é óbvio, mas pronto, o objetivo é ser uma resposta um bocadinho mais curta, digamos assim. Certo. Primeiro, melhor jogo da sua carreira? Porto Lásio. Ok. Por algum motivo em especial? Acho que foi eu considero esse um dos melhores jogos de sempre do Futebol Clube Porto na era Mourinho. Foi um jogo onde nós começámos a perder por 1-0, vencemos 4-1, virámos 4-1. Virar 4-1 para uma equipa italiana não é fácil e, portanto, acho que fizemos um grande jogo. Eu, particularmente, fiz um grande jogo. Eu suspeito da resposta à próxima, mas o melhor gol da sua carreira? Tenho dois. O gol à Roménia, no Euro 2000, vocês não viram? Não. E o gol em Manchester de 2004. São dois golos muito importantes para mim. Ok. Qual é que foi o maior... Esta também tenho uma suspeita. O maior, vou dizer, palhacinho de balneário que já apanhou? Apanhei muitos, mas apanhei muitos. Se o melhor. Palhacinhos no bom sentido. Cândido Costa. Que roubou o creme. Sim. Ainda estou para descobrir que creme é esse. Ainda hoje ando à procura lá tenho alguns documentos guardados ainda do tempo do Porto. Compras, a ver se descubro lá algum creme na descrição. Uma fatura qualquer. Tinha algum ritual antes dos jogos? Não tinha. Qual o jogador mais subvalorizado com quem jogou? Que sente que as pessoas viam mesmo dar-lhe mais reconhecimento? Não estava à espera dessa pergunta. Sim, se calhar um jogador que não era tão vistoso, mas que fazia sempre o seu trabalho e se calhar não recebia tanto reconhecimento por isso. Isso houve tantos. Não te vou dar nenhum porque iria ser injusto com muitos outros. Mas sendo que existiram. Sim, claramente. Há sempre os jogadores que não são muito falados, mas que têm um peso muito grande naquilo que é as dinâmicas de uma equipa e de um grupo. Um ídolo no futebol? Diego Armando Maradona. Excelente resposta. A meu ver, pelo menos. Melhor jogador com quem trocou uma camisola? Que ela guarda assim com mais carinho. As camisolas troquei e guardo-as todas com carinho. Mas se formos a ver um dos jogadores que eu sempre gostei muito, Luís Figo, no Real Madrid. Ok. Já falou aí do Papin, mas qual foi o jogador mais difícil de enfrentar? Zidane. Continuamos na França. Se bem que o Ronaldinho Gaúcho eu apanhei ainda no Paris Saint-Germain, fosse difícil também de marcar, mas o Zidane era aquele jogador que tu sabias que ele ia fazer aquilo, fechavas-lhe a porta e no último segundo ele tirava-te a bola com um outro recurso que só os extraterrestres é que têm. E não havia muitos extraterrestres, não havia muitos. Naquela altura o Figo, o Zidane, o Ronaldinho, o Del Piero, o Totti, eram jogadores que... O Ronaldo Fenómeno,
tu pensavas, daqui já não sai, ou daqui já não vai fazer mais nada, e de repente ele, tac. Sim, sacana. Mas pronto. Sente que ficou alguma coisa por fazer na sua carreira? Sim, ficou a terminar a carreira de uma forma diferente. Não queria ter terminado a minha carreira futebolística só a receber, porque eu tive 3 anos em Itália e praticamente só recebi. Fiz um jogo, tive ali alguns problemas com a estrutura, com 2 pessoas, não posso pôr a estrutura no seu todo porque não era injusto, com 2 pessoas, após o presidente do clube ter tido um AVC e ter falecido, e essas 2 pessoas fizeram tudo para que eu não jogasse. E portanto queria ter terminado a minha carreira a jogar, pelo menos, porque acho que merecia, pelo aquilo que fiz. Acho que sair só com 3 anos, ok, teve na Atalanta, o que é que fez? Recebeu o salário? Não era isso que eu queria. Se o Costinha não tivesse sido jogador, teria sido? Não sei, muito honestamente. O meu pai diz que eu dizia-me quando era miúdo que queria ser engenheiro mecânico. Não sei se iria por aí. Uma coisa que eu gostava de, se eu não fosse, se agora Deus dissesse, olha, tu podes ser tudo menos jogador de futebol, eu ia chorar baba e ranho, que é o que eu mais acho que é a melhor profissão do mundo. Mas se não fosse isso, gostava de ser música. Adoro música, gostava de saber cantar, não sei cantar, tenho muita pena. Grito mais que aquilo que canto, mas adoro música e gostava de ser músico. Algum estilo de música em particular? Gosto muito de hard rock. Ok. E portanto, não sei mas música no geral, eu sou muito musical, portanto, acho que cada contexto tem o seu tipo musical, embora eu seja mais virado para o hard rock do que e para o R&B, mas que vai de um extremo ao outro. mas o hard rock foi o meu início de música quando era menino, e portanto ainda se mantém. E para terminar esta dinâmica, até onde chega Portugal no Mundial? À final. Traz a taça cá. Traz a taça. Aqui para esta casa onde estamos agora, para ficar ali ao lado das outras que já conquistamos. Esperemos que sim. É verdade. Costinha, agora uma dinâmica um bocadinho diferente. Este ou aquele, ou seja, tem de escolher um dos dois, que eu vou dizer. Liga Espanhola ou Liga Francesa? Espanhola. Golo aos 90 minutos ou corte decisivo na linha aos 90 minutos? Golo aos 90 minutos. Esta surpreendeu. Jogar pela seleção ou jogar pelo clube? Não pode ser pelos dois. Escolha lá um. É óbvio que é pela seleção. Costinha ou Alan Varela? Essa é a rubrica que eu mais detesto. Juro. Detesto. Tenho mesmo que jogar esta rubrica. Vai, depois não faças próximo. Só a última, acabamos com esta. Não, podes fazer. Costinha ou Varela, eu vou escolher-me a mim. Ok. Então, futebol em 2004 ou futebol em 2025? Futebol em 2004 era quando eu jogava. E para acabar, ver um espetáculo de humor com Bruno Nogueira ou estar 10 minutos à conversa com o Cândido Costa? Gosto de um e do outro, portanto. Como estou muito tempo com o Cândido, vou ver o programa do Bruno. Também gosto como comediante e se calhar até vou com o Cândido ver. Conversamos lá os dois. Esta próxima rubrica é cartão vermelho ou segue jogo, em homenagem à Batalha de Nuremberg. Jogadores a simular faltas. Cartão vermelho. Jogadores a trocar de camisolas ao intervalo com o adversário. É cartão vermelho aqui? Segue jogo. Segue jogo. Flash interviews ao intervalo. Segue jogo. Falar com um jogador rival antes do jogo. Segue jogo. Paragens de 3 minutos no VAR. Cartão vermelho. Bater um pontapé de canto curto. Segue jogo. Bater um pontapé de saída com bola fora para ir pressionar alto. Como faz o PSG? Segue jogo. Campeões da Europa. Que resulta. Não podes criticar. Sair a jogar desde trás. Segue jogo. Certíssimo. Tinha aqui uma pergunta que também me apareceu depois da pergunta do Blanco de jogador. Porque depois eu assumi antes aqui da conversa certo. que poderia ser treinador ou mesmo Certo. dirigente. Essa depois paixão surge porque jogou. Paixão pelo treino. Vamos por... Eu quando jogava,
O meu interesse foi sempre ser diretor desportivo, gostava de ser diretor desportivo. Mas não o diretor desportivo que vai ver jogadores. O diretor desportivo tem competências muito para lá daquilo que é só o ver jogadores. O diretor desportivo tem que fazer uma ligação importante entre vários departamentos para aquilo que é o funcionamento da equipa principal. Portanto, não é só quem vai escolher jogadores, há dinâmicas que têm que ser postas a funcionar e criar um projeto e um modelo para o próprio clube, perceber se é um clube formador, se não é um clube formador, se é um clube de compra, para poder preparar e vender, para gerar mais valência. Portanto, há aqui uma série de medidas enquanto diretor desportivo que me fascinava. O que é certo é que eu fiz um ano no Sporting e um ano no Servette, são 2 anos diferentes, o Sporting muito complicado, muita turbulência, o Servette um projeto giro, de um clube que subiu da segunda liga com o Mr. João Alves para a primeira divisão suíça. É o maior clube em termos de adeptos da Suíça. E nesse mesmo ano, mesmo com troca de treinador, acabamos por conseguir colocar o clube nas provas europeias. E isso deu-me um gozo enorme, porque eu consegui no Servette não só a parte desportiva, em termos de preparar o plantel consoante as nossas possibilidades e consoante aquilo que eram os pedidos do treinador. Nem sempre era fácil, porque os treinadores querem sempre, e também sou treinador, querem sempre ter um leque de jogadores melhores, mas em termos de infraestruturas, conseguir recuperar infraestruturas que o Servette tinha perdido, pôr dinâmicas a funcionar no clube em termos do scouting, em termos da nutrição, que é importante perceber se entras numa competição diferente, se estás numa prova profissional e queres ter resultados, tu tens que mudar a tua forma de estar como clube. Portanto, não podes só comprar jogadores e agora está. Ou seja, tu compras um jogador, imagina, por 20 milhões e depois tens um posto médico que custa 100 euros. Não, tens que ter um posto médico à altura e que consiga tratar do teu investimento, porque senão, para que é que te vale ter um jogador de 20 milhões? Se tem um problema, como é que o resolves? E, portanto, às vezes nós temos a noção de que é só vamos trazer este e resolve, mas então as infraestruturas que estão coladas ao futebol estão preparadas em termos de médicos, em termos comerciais, em termos de apoio familiar, em apoios de marca. Portanto, tudo isso tem que ser contabilizado e não pode ser não vou só olhar para isto, não tens que olhar para um todo. E portanto, essa parte é uma parte que ainda hoje me fascina. Mas se calhar o facto de ter sido o Sporting como saí, depois também sido o Servette de uma maneira diferente, porque o clube foi à falência e depois houve ali algumas complicações, mesmo saindo só no final da época, eu já não estava se calhar tão virado para esse campo e também não estava virado para ser treinador. Quem me deu praticamente não foi exigir, mas foi quase como uma exigência. Foi o Mr. Mourinho que disse: tens de ser treinador. Disse a mim: mas eu não quero ser treinador. Eu até lhe dei o exemplo do Balotelli. Eu disse: imagina que eu tenho um Balotelli na minha equipa. E ele: Costa, tu vais ver que vais conseguir ultrapassar essa situação. Estás inteligente, vais conseguir ultrapassar isso. E é assim, toda a gente está a dizer que tens de ser treinador. Vai experimentar. Se não gostares, diz: olha, já experimentei e não gostei. E foi o que eu fiz no Beira-Mar. E o Beira-Mar foi um. Tenho pena que nós não tínhamos ficado na primeira divisão. Acho que e foi por poucos pontos. Eu atrevo-me a dizer, com todo o respeito pelos treinadores anteriores, que se calhar se tivesse chegado um bocadinho mais cedo, se calhar pela forma como o grupo respondeu, e é aí que vai bater a minha veia treinadora, é que eu vi uma aceitação do grupo naquilo que era a minha metodologia, o meu caráter, a minha liderança tão positiva, que me fez querer continuar a ser treinador. E, portanto, se eu apanho um grupo que ao invés de estou sempre a falar para ali, não olho para ti. Sem problema. Ao invés se apanho um grupo que ao invés de querer crescer, está a puxar para trás as coisas, se calhar eu dizia: treinador, eu já sabia que não ia ser aquilo que eu pretendia. Portanto, ia ter essa desculpa, vamos dizer assim, para não seguir. E acontece que as coisas correram bem. Só no meio do percurso houve só um problema. Eu provei esse gostinho de ser treinador no Beira-Mar, e no ano seguinte, quando vou para Passos, eu acho que dei um passo maior cá à perna, no sentido de eu queria tanto treinar que acho que não avaliei bem a situação.
Portanto, não tinha o curso de treinador feito. Não é que o curso de treinador vá trazer mais valências em termos daquilo do conhecimento do jogo, mas vai-me trazer seguramente valências em termos daquilo que é a preparação, porque eu sei ler o jogo, eu sei preparar o jogo, mas depois há certas coisas, há certos aspectos que tu tens que saber interpretar, a parte física, a parte dos tempos, que é importante, e portanto isso eu tirei assim que saí do Passos Ferreira. Durante 2 anos, mesmo com convites de clubes para treinar, eu preferi fazer o terceiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, para estar preparado e perceber, e ir estudando, e vendo equipas, vendo treinadores. Pronto, e foi aí então depois que eu acho que a parte do treinador ganhou muito mais peso em mim, é a parte que eu mais gosto, porque eu gosto de preparar, gosto de competir, gosto de ser desafiado, e nem o facto de ter perdido 10-0 me tira esse foco, porque o perder 10-0 advém de uma ideia minha, e portanto não é bom perder 10-0, claro que não, mas é pior perder 10 jogos seguidos. Sim, claro. Portanto, fica para a história, ok, não tem problema, mas eu sei porque é que perdemos 10-0, eu sei o que é que aconteceu naquele dia. O problema era eu não perceber o que é que tinha acontecido, o que é que aconteceu, o que é que fiz de mal. Não, eu sei o que é que aconteceu, o bom e o mau. Certo. E sente que num futuro próximo gostaria de voltar a treinar um clube? Eu gostaria de treinar um clube, como é óbvio. Eu como estava-te a dizer, eu fiz. É que o meu percurso é muito singular e tem muito a ver com os cursos. Porque não estavam os cursos abertos, eu saio do Paço do Beira-Mar sem curso, vou para o Passos Ferreira sem curso. Há uma contestação enorme em termos nacionais, se calhar com razão, porque se as pessoas fazem os cursos é para exercerem depois. E eu digo, bem, então vou fazer o segundo e terceiro. O terceiro nível dava para treinar a segunda liga. Vou para a Académica. Na Académica inscrevo no 4º nível também na Escócia. Fiz os 2 níveis na Escócia, porque estavam fechados cá em Portugal, não estava aberto. Passo na Escócia o 4º nível. Inicio o 4º nível, acabou o campeonato da Académica, ficamos em 5º ou 6º lugar, acho que foi uma posição, comparativamente àquilo que nós tínhamos, acho que foi uma boa classificação. E depois, no ano seguinte, vou para o Nacional. E no Nacional sou campeão nacional. Portanto, faço a campanha toda e ganhamos. E vamos para a Primeira Liga. Só que na Primeira Liga não tinha o 4º nível. Tinha iniciado, mas não tinha finalizado. E a Federação permitiu que eu ficasse inscrito como treinador principal, com a responsabilidade de terminar o curso no final dessa época. Só que os timings de trabalho para o 4º nível na Escócia, que são por blocos, havia blocos que coincidiam com jogos e com treinos. E treinos muito perto dos jogos. Portanto, e estás na Primeira Liga, não estás num campeonato, ainda que fosse um campeonato mais baixo, és o líder principal. Naquele momento não era o timing desejado. E portanto, acaba essa temporada, nós descemos de divisão nesse ano, e eu decidi que, mesmo tendo convites de equipas de Primeira Liga, 2 convites tive da Primeira Liga, logo quando saí do Nacional, eu disse, vou acabar o 4º nível, porque se eu agora for pedir à Federação outra vez para me inscrever como treinador principal, eles vão dizer, desculpa lá, temos um acordo, se não honras esse acordo. Portanto, eu então fui acabar esse 4º nível, depois regresso outra vez ao Nacional, fiquei lá 4 meses, saí em setembro, se não estou em erro, e pronto, e a partir daí os convites que tive era para campeonatos e países que eu, enquanto como é que é de explicar, como é que é de dizer? Enquanto competidor, eu queria uma coisa europeia, não queria um Brasil, tive alguns convites, não queria a Arábia, queria algo na Europa, segunda liga, mesmo que fosse uma liga portuguesa, segunda liga na França, na Espanha, algo que desse o drive e que tenha uma cultura que eu esteja identificado. Que diz para a Arábia não estás identificado, diz para o Brasil não estás identificado, dá para mais com tantos treinadores portugueses a irem e a fazerem o treinador português cada vez mais conhecido, mas também tantos que foram e ao fim de 3 jogos eram despedidos. Portanto, e também não era isso que eu pretendia. Pretendia um pouco mais. Então, eu acho que em termos europeus tinha uma capacidade maior de me poder. Tenho um conhecimento maior. Campeonato francês, campeonato alemão, campeonato espanhol, como vocês veem, eu como muito futebol diariamente, vejo muitas equipas
E portanto, então tenho esse interregno, mas efetivamente é uma área que me satisfaz, que eu gosto muito e que estou à espera. Se o telefone tocar, eu sou comentador televisivo, também me ajuda a estar dentro do jogo, ver jogos, analisar, mas é óbvio que se houvesse essa possibilidade, é óbvio que não rejeitaria, se fosse algo, porventura, com solidez, não é? Depois da solidez és tu que tens que dar, mas pelo menos a abordagem ser sólida. Claro. Pastinha, muito obrigado por esta conversa. Está-te a faltar uma coisa. O que é que falta? Está a faltar aqui o colega de quarto. Então faz lá o teu colega de quarto. Especial edição Costinha. Isto, pronto, uma das pessoas envolvidas é naturalmente o Costinha. Isto é uma rubrica que temos sempre no final dos episódios em que eu trago sempre 2 ou mais jogadores que jogaram juntos e que à partida eles não sabem. Então, um dos jogadores que partilhou balneário com o Costinha começou a sua formação no Piacenza, de Itália. Piacenza. Obrigado, Piacenza. Joga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de Lazio, com 2 anos de interrupção pelo meio. Facile. Parliamo de Simone Inzaghi? Está certo. Simone Inzaghi, que na temporada 2007-2008 partilhou o balneário com Costinha. Também Giacomo Bonaventura, Sim. com 18 aninhos ainda. Um miúdo, muito bom jogador. Bom profissional, sempre atento, muito feliz por ele ter feito a carreira que fez. Era realmente um jogador que nos treinos tu tinhas gosto em vê-lo treinar. E também, ele aqui nem aparece com o número, portanto nem sei se ele foi inscrito, mas está aqui no 00. Pablo Osvaldo, estava na Atalanta em 2007. Não, Pablo Osvaldo não é do meu... O que jogou no Porto? Exato. Não estava. Eu tive ali na Atalanta alguns jogadores de classe mundial, o Bobo Vieri, por exemplo, mas o Pablo Osvaldo não. Então, que me recordo. 0-0, é preciso mudar. Eu acho que... Não, mas casos cruzaram-se ali no Em que ano é que foi? 2007-2008. Não, só se ele fazia parte da Atalanta. Claro. Mas esteve emprestado. Mas comigo não esteve ali 7-8. Não culpe já os nossos amigos 0-0. Peço desculpa, 0-0. 7-8 não, eu lembro. 7-8 é o ano do... Está o Flocari. Agora fechei, agora tenho Deve estar 7-8, portanto 6-7 é... Tu não acompanhavas a Atalanta em 6-7, 7-8. 6-7, 7-8. Está o Flocari. Acho que o Flocari ainda está. Deve estar o Tiriboki. Tiriboki. Está sim, senhora. Quem foi o primeiro que disse? Flocari. Está aqui, está o número Flocari, 33. Sérgio Flocari. Depois foi para o Lazio. Sim. Tem nacionalidade de San Marino. Se calhar agora dava jeito. Era bom jogador, muito bom jogador. Avançado. Um avançado... Bom, agora ia-vos dizer aqui o nome de um avançado, mas vocês não... Se não conhecem os 2004, imaginem-se os 80. Não. Os 80. Mas vocês têm uma coisa boa, que vocês podem ir ao Google. Sim, nós antigamente tínhamos que comprar revistas. Eu comprava eu aprendi a falar italiana a ler uma revista e um jornal italiano. Era o Guerra Sportivo e o Gazzetta dello Sport. Lia de tal maneira aquilo na escola, né? Em vez de ler os cadernos da escola. Atenção que era bom aluno, calma, não estejas a rir, que era bom aluno. Era lá na parte de trás da sala, era aluno de 4 e 5, mas o dinheiro que os meus pais davam para o lanche era para comprar essas, o 11 Mundial, o Guerra Sportivo, a Gazeta e às vezes a Dom Balão, às vezes, não sempre, mas essas três já eram crónicas, eram tipo Bíblia, digamos assim. Okay. Misha, muito obrigado por este bocadinho. Acho que correu bem, não fomos muito duros nas perguntas. Não. Espero que sim. Tranquilos. Muito tranquilo. Tranquilos. Muito obrigado por terem ouvido. Foi a conversa com o Ministro e um abraço. Sabes quem é que me deu essa alcunha? O quê? Sabes quem é que me deu a alcunha do Ministro? Não sabes? Não. Mas vocês não fazem o trabalho de casa. esta parte não. Thierry Henry. Foi? No jogo, mas não disse em português, Ministro. Ministra. No jogo, curiosamente, entre o hotel e o estádio do Bordeus. Ok. Nós vimos já no autocarro atrás e ele estava a dizer: quando chegares a Portugal, andas sempre de fato, vais chegar como um ministro. E depois viemos chegar a Portugal com o Sporting e ele passou pelas câmaras e disse: atenção, vou parler avec un ministre. E ficou assim, e foi-se embora. Ficou assim para o mundo mediático. Grande Titi. Certo.
Esse nós conhecemos. Estás a ver? E também é mais novo que eu, 2 anos. Sério. Mais novo que eu, 2 anos. Pronto. Malta, muito obrigado por terem ouvido. Foi esta a conversa. Um abraço e até à próxima. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção está de volta e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV, adere já na tua box.